fico grato porque um dia o Senhor me permitiu chegar aqui nessa casa. Amém? Só vi o pastor pelo YouTube. Olha aí, mais bonito pessoalmente, né, irmãos? Pela fé? Não, é de verdade, né? E eu quero aqui agradecer a Deus, tá bom? Não está presente aqui, mas eu quero louvar a Deus pela vida do Carlinhos e pela vida da Bruna. Deus continue abençoando eles dois, que afinal de contas foram o canal que Deus usou para que eu estivesse aqui na noite de hoje. Amém? E eu quero, sem perda de tempo, te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Primeiro livro dos Reis. Eu não sei, se aqui é o costume ficar em pé, pode ficar, tá? Se é costume ficar sentado, fique sentado. Haja como o costume da sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, minha sogra. Minha sogra mandou mensagem dizendo que está assistindo o culto. Ô Glória, está me vigiando. Então eu casei, irmãos, com a menina mais bonita da igreja. Mas não foi fácil não. Quando eu fui falar com ela que eu queria casar com ela, ela disse que não queria casar comigo, né? Só que eu, sendo um profeta, eu falei, vai casar sim. Ela disse, eu não quero. Eu disse para ela, se eu sou homem de Deus, tu casa. E eu subi o monte, cavei um buraco, enterrei o nome dela no buraco. É sério. Eu enterrei o nome dela no buraco, tapei, eu falei, vai casar, que eu não sou palhaço, vai casar comigo. Vou fazer 1 ano dia 5 casado. Amém? Então é a Cíntia Winnie. Então onde ela estiver vendo aí, meu amor, eu te amo. Amém? Capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. Versículo 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, que davam para plantar 2 medidas de semente dentro. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs o novilho sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a minha lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez, e fizeram. Disse de novo, fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és o Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava em toda a vala ao redor. O que vendo todo o povo aquilo caiu de rosto no pó e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Pode se sentar. Meus irmãos, o profeta Elias é um dos profetas mais conhecidos na Bíblia Sagrada.
O profeta Elias é um profeta que atuou na antiga aliança, naquilo que a gente chama de Antigo Testamento. O profeta Elias é um dos profetas mais conhecidos por causa da sua autoridade para profetizar. As profecias que saíram da boca de Elias durante o período do seu ministério são profecias marcantes para um profeta. O profeta Elias tem algumas características que chamam a atenção de todos aqueles que conhecem a história. A Bíblia diz que no capítulo de número 17, Elias aparece, preste bem atenção, Elias aparece profetizando. E Elias aparece profetizando de uma maneira diferente de todos os outros profetas. A princípio, já logo de cara, a gente fica espantado com a forma que Elias apareceu. Porque todas as vezes que a gente lê os textos bíblicos a respeito dos profetas, nós vemos que a palavra do Senhor vinha até o profeta e o chamava para o ministério profético, para que ele pudesse profetizar. Mas, diferente de todos os outros profetas, como Jeremias, Joel, Ageu, Isaías, Malaquias, a Bíblia não relata que a palavra do Senhor veio até Elias, chamando Elias para profetizar. A Bíblia relata que Elias apareceu profetizando. Isso aqui já é interessante, porque Elias se destaca dentro de um quadro, dentro de uma igualdade entre todos os outros profetas, e aparece de maneira diferente. Ele aparece profetizando em nome do Senhor, mas não através de um mandado do Senhor. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia diz que nesse período, Acabe está regendo todo o território de Israel e entregou todo o território à idolatria, a demônios, a potestades. Uma das potestades mais poderosas, Baal, e a outra, Azera, dominavam o território de Israel, aonde havia culto ao Senhor, aonde havia o templo aberto, aonde havia adoração a Jeová. Agora não tem mais, porque no capítulo de número 16, um capítulo antes do profeta Elias aparecer, a Bíblia diz que Acabe fechou o templo do Senhor. A Bíblia diz que Acabe destruiu todos os altares que ofereciam-se sacrifício a Jeová naquele território. A Bíblia diz que Acabe construiu altares para Baal e Azera. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que a linhagem de Acabe é tão idólatra e tão ousada que os seus próprios filhos reconstroem o que Deus havia destruído por abuso e ousadia. Você lembra de Jericó? Você lembra das muralhas de Jericó que haviam caído? Qual é a palavra de Josué? Ninguém mais levantará Jericó. Maldito o homem que reerguer essas muralhas. A Bíblia diz que os filhos de Acabe são tão ousados que o texto do capítulo de número 16 diz que um cava sapato e faz o muro, o outro levanta o templo e por último o mais novo faz os portões da cidade. Deus havia dito: maldito é o homem que levantar de novo a Jericó. E eles são tão ousados a ferirem a lei de Deus que eles levantam Jericó novamente. A Bíblia diz que Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel e desafia a autoridade de Deus. Por quê? Desde o livro de Êxodo, os hebreus são conhecidos como um povo agrícola, um povo que planta, um povo que sabe trabalhar na terra. E dependem da mão de Deus para que suas sementes que plantam na terra voltassem a reger. E Acabe, ele quer desafiar a dependência do povo e dele mesmo ao Senhor, porque a Bíblia diz que Acabe, casando com Jezabel, casa também as dois demônios, as duas potestades, Baal e Azera. Um é o Deus da fertilidade e a outra, deusa das águas. Acabe está dizendo: se um vai fertilizar a terra e a outra vai fazer descer água da terra, a gente não precisa mais do Senhor para trazer a colheita aquilo que nós plantamos na terra.
Todo o território de Israel está dominado pela ousadia e idolatria de Acabe e sua família. E é nesse período que Elias aparece. Pastor, como Elias apareceu? Nesse período é costume, é normal uma prática de todo rei que governe. O rei um dia na semana coloca o trono do seu palácio no meio do pátio para atender às demandas do povo. Todas as pessoas tinham que vir até Acabe, dizer a sua causa, o seu problema, e ali Acabe dava o veredito, ajudava ao povo que ia até ali. E é nesse dia que Elias aparece no palácio de Acabe, porque se você ler o texto do capítulo de número 17, você se pergunta como Elias, sendo um profeta, atravessou os soldados de Acabe e ficou de frente dele para profetizar. É simples, naquele dia, todo homem, através de uma fila, cada um na vez do seu atendimento, podia chegar até Acabe e dizer a causa que trouxe ele ali, o problema, para que Acabe resolvesse. Eu imagino que naquele dia muitas mulheres foram lá. Quem sabe tinha alguém lá reclamando do som alto do vizinho, Acabe resolve isso. Quem sabe tinha alguém reclamando que o muro do vizinho tomava o território dele. Quem sabe alguém reclamava de brigas entre comércio e imposto. Eram esses os problemas que eram trazidos até Acabe para que Acabe resolvesse. E no meio daquela fila de atendimento, quem entra? Um profeta. O profeta que a Bíblia mesmo diz que é morador de Gileade, é tisbita, mas até hoje nenhum teólogo, nenhum estudioso sobre aonde foi que existiu essa cidade chamada Tisbé. Ninguém sabe aonde foi que existiu essa cidade. Ninguém sabe onde foi levantado. Ou seja, ninguém sabe da onde Elias vinha. Só que a Bíblia diz que quando ele se apresenta diante de Acabe, ninguém mesmo sabendo de onde ele vem, vai se importar muito mais com aquilo que ele carrega. E o que ele carrega? Intimidade com Deus. Ninguém sabe da onde Acabe está vindo, mas o que ele carrega faz ele ser respeitado aonde ele chega. Quando chega a vez de Elias, Elias enche a boca e Acabe deve ter perguntado: fala o teu problema, que eu vou resolver. Elias vira para ele e diz: vive o Senhor Jeová, oh glória. Ele não vai dizer o que assola ele vai dizer: eu vou dizer o que assola Deus aqui. É você que está assolando Deus. Vive o Senhor Jeová. A primeira coisa que Elias vai dizer é: você está pregando, Acabe, que a gente não precisa mais de Jeová, que Jeová aqui na terra de Israel morreu, mas eu tenho um recado para você: vive o Senhor Jeová. E mais do que viver, Elias diz: vive o Senhor Jeová, cuja face estou. Elias está dizendo: ele está vivo e eu tenho intimidade com ele. Levante a sua mão direita para o céu e recebe isso, dando glória a Deus. O seu Deus e o meu Deus vive. Acabe, quem sabe, se espanta, e Elias completa: vive o Senhor Jeová, cuja face estou, que durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra, tem que ter muita autoridade. Tem que ter moral. Tem que, não, Deus resolve nada. Sou eu. Eu acho interessante, sabe qual é o problema? Que Elias, ele não vai colocar Deus de lado e dizer assim: não é Deus que está mandando. Ele simplesmente está dizendo: Deus não precisa me revelar o que está errado. Se eu estou vendo com meus próprios olhos, eu mesmo profetizo para resolver. A gente está vivendo num tempo onde você sai da tua casa para vir ver Deus revelando o oculto e escondido. E Deus está dizendo: não tem como eu te mostrar o que está escondido para tu resolver, se tu não resolver o que já está diante dos teus olhos. Vou falar de novo, não vai ter glória não, só vai ter crente para glorificar aqui hoje. Não tem como Deus revelar o que está oculto. Ah, pastor, eu estou sentindo que fizeram uma macumba, que fizeram algo, tem algo escondido. E Deus está dizendo: não é nada escondido, é que o que está diante dos teus olhos você não consegue resolver. Elias chega dizendo: não foi Deus que mandou, mas se eu tenho intimidade com ele, sou profeta, durante 3 anos e meio não vai chover na terra. Durante 3 anos e meio não cai orvalho. E olha que interessante, Elias vai desafiar a potestade, porque uma é da fertilidade e as outras é das águas. Acabe está dizendo: a gente não precisa de Jeová porque a potestade vai fazer chover. Elias está dizendo: eu tranco o céu. 3 anos e meio não chove. E aí, o que faz? Não sei, irmão. Eu acho que Deus virou para baixo e disse: que cara louco.
Que profeta doido. Porque a gente vive num sistema onde a gente conhece 4 estações. Nenhuma das 4 estações deixa de chover. Chove na primavera, chove no outono, chove no inverno, chove no verão. Chove no verão. E Elias está dizendo, não vai chover. A profecia de Elias não é só para Acabe. Elias virou para o universo, para as marés, para o sistema solar e disse, tranca. E Deus do céu, quando vê um homem com autoridade e ousadia, deve ter virado para os anjos e dizer, tranca tudo aí. Não deixa descer uma gota. Por quê? Porque alguém que tem intimidade comigo lá embaixo se posicionou. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando é que vai funcionar? Quando você se posicionar e usar a autoridade que Deus te deu. Quando você colocar em prática aquilo que está dentro de você. Pastor, eu não tenho autoridade. A Bíblia não mente. Lucas capítulo de número 10. Eis que vos dou poder. E Ele não vai dar. Já te deu poder e autoridade. E olha que interessante. A Bíblia diz que Elias profetiza, ele diz a verdade. Mas dizer a verdade às vezes, irmão, ocasiona muito problema. Infelizmente, quem vive na boa, vive na mentira. Porque dizer a verdade pode até abrir uma porta, mas fecha 10. Pode até nos trazer um amigo, mas faz a gente perder 50. Porque a Bíblia diz que Elias profetiza isso, e quando ele vira as costas para Acabe, eu imagino Acabe desmontado, dizendo, quem é esse cara? Por que ele veio aqui falar isso? Quem sabe Acabe até duvida da profecia, mas o que prova se o profeta é homem de Deus é quando o tempo passa. Acabe acorda todos os dias e o sol está rachando. Planta semente, não cai uma gota. E Acabe começa a entender, aquele homem era homem de Deus, era profeta, caça ele. E olha que interessante, quando Elias vira as costas, a palavra de Deus para Elias é, foge e se esconde. Quem sabe Elias diz, me esconder? Se eu disse o que é certo, se eu falei a verdade, aqui Deus vai ensinar uma lição para mim e para você. Se você deseja profetizar na verdade, se prepare para ser perseguido. Se prepare para ser afrontado, se prepare para ser diminuído, caluniado, porque a verdade incomoda muita gente. Tem gente quase caindo da cadeira. Quando você pega o microfone, quando você abre a boca, você diz, aí vem alguma coisa. Já sabe da sua transparência, da sua verdade. Mas olha que interessante, Acabe o reinado vai perseguir Elias, só que Deus está dizendo, se esconde, porque eu já ordenei corvo para cuidar de você. Sabe o que Deus está dizendo? A verdade vai te tirar do foco e do holofote, vai te trazer perseguidores, mas eu vou continuar cuidando de você. Levante a mão direita para o céu e pega isso. Eu vou continuar cuidando de você. Eu cuido da tua família, eu cuido da tua história, eu cuido de você. E olha que interessante, durante 3 anos e meio não choveu. Não chove todo esse período. E nesse período Acabe começa a procurar Elias. A história é muito bonita, eu gosto da história dos profetas. A Bíblia diz que Elias está escondido e tem 2 partes da história. De um lado da história, Elias está se alimentando do ribeiro. O corvo traz pão e carne de manhã e pão e carne de tarde. Olha que beleza. Ribeiro é lugar de água fresca. Então Elias acorda pela manhã, lava o rosto e o corvo já está. Elias olha, tem um pedaço de carne. E é mais interessante, a carne não chega crua. E Elias come a carne, come o pão e entra para a caverna. E de tarde ele podia esperar que o corvo estava. E Elias saía, tomava banho no ribeiro, comia pão, comia carne. Só que a Bíblia diz que um belo dia o ribeiro... Não, mais alto, um belo dia o ribeiro... Por que secou? Porque havia uma profecia que ele mesmo deu. Não vai... E olha que interessante, nesse período que o ribeiro seca, no dia que Elias acorda e quem sabe chega para beber água, só tem lama, lodo, e ele diz, Senhor, e agora? Deus disse para ele, Elias, eu fiz o ribeiro secar, porque eu preciso te usar lá em Sarepta. E se eu deixo... é muito forte. E se eu deixo a água correndo fresca, e o corvo te alimentando, tu não quer sair daqui nunca mais.
Por isso que eu fiz secar. Para quê? Para você se movimentar do lugar que você está. Por quê, pastor? Porque tem gente que só vai se movimentar quando alguma coisa secar. Quando algo entrar em crise dentro da tua vida, aí você vai se... Porque se Deus fala assim, Elias, deixa o ribeiro aí, porque tem uma mulher passando fome lá do outro lado, e eu preciso que você providencie algo na casa dela. Ele ia dizer, tá doido? Aqui tem água, tem pão, tem carne, e outra, estão querendo me matar aí, é melhor eu ficar aqui quietinho. Afinal de contas, Elias gostava de caverna. Lembra que ele entrou na caverna e pediu para morrer? Se dependesse dele, ele nunca saísse. Só que Deus está dizendo, então eu vou ter que secar alguma coisa para Elias se movimentar. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Eu fiz uma seca em alguma área na tua vida. E se não tivesse seco, nem aqui você estava essa noite. Se tivesse a água correndo e o corvo trazendo, você nem aqui estaria. Mas eu fiz secar lá, porque eu precisava te usar nesta noite já madrugada aqui. Quando Elias chega, eu gosto disso, irmão, eu vou chegar no texto que a gente leu. Quando Elias chega em Sarepta, a ordem de Deus é essa, eu fiz com que alguém, uma viúva, te sustentasse. Se o cara está passando fome, viajou até Sarepta, e Deus diz, eu ordenei uma viúva para te sustentar, o mínimo que ele vai imaginar, essa viúva é rica. Porque se Deus mandou ela me sustentar, só que quando Elias chega lá, ele deve ter visto uma mulher toda cheia de trapo, catando cavaco na porta da cidade, e disse, senhora, é aqui que é Sarepta? Quando ele toca na mulher, Deus disse, é essa viúva. Elias olha para ela e diz, Senhor, parece que está precisando mais do que eu. Está entendendo ou não? E aí entra o caráter profético de Elias, porque a mulher que vai providenciar a comida para ele, está precisando mais do que ele. Então o que ele entende? Primeiro eu preciso profetizar, porque o que ela precisa está na minha boca, e o que eu quero está na panela dela. Pegou ou não? Pegou isso aqui? O que eu preciso está na panela dela, e o que ela quer está na minha boca. A Bíblia diz que Elias fala, vai lá e traz um pouquinho de água para mim, sondando, né? A mulher disse, água eu tenho, vira as costas e vai. Quando ela vai andando, Elias, ô moça, traz um pedaço de pão também para mim, algumas traduções, bolo. A mulher deve ter virado para ele e disse, então, água tem, pão e bolo, eu vou te contar uma história triste. A minha casa só tem material para um bolo ou um pão, e eu vou comer junto com meu filho e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. E para quem não sabe, nessa época, uma viúva é considerada uma mulher amaldiçoada. Ninguém podia ajudar essa mulher, porque ajudando ela, também entrava no título de homem amaldiçoado. As viúvas morriam de fome nessa época. Por isso que vários profetas socorreram viúva, porque o salmista disse, eu sou marido da viúva e pai dos órfãos. Deus compadecia-se das viúvas, porque as viúvas necessitavam disso. Então deixa eu te contar uma história, e a mulher vai contar uma história. Quem sabe ela disse, eu estou vivendo um grande problema, e na minha geladeira só tem duas coisas, porque na minha e na sua casa pode faltar o que for, mas na nossa geladeira não vai faltar duas coisas, água e uma rodela de cebola cortada no meio dentro da gaveta. Pode procurar que ela está lá. Irmão, por baixo ela está brotando já. Pode procurar. Não tem quem não tenha passado por isso. Ela está lá, a rodela de cebola. Então lá em casa, a gente está padecendo. Elias vira para ela e diz, assim te diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não se acabará. A mulher disse, eu creio. E quando ela vai para lá fazer, enquanto ela vai fazer o bolo ou o pão, quanto mais farinha ela tira da panela, mais farinha mina dentro da panela. Quanto mais ela deita azeite na massa, mais azeite sai da botija. E a Bíblia diz que Elias ficou ali por alguns dias, sendo sustentados por essa mulher. Enquanto isso, do outro lado da história, a Bíblia diz que Acabe chama Obadias, o seu homem de confiança, e começa a procurar Elias na fonte das águas, porque já que não chove, nesse período onde tinha uma fonte de água, Acabe botou um coletor de imposto, para que todo mundo que fosse comprar água ali pagasse muito caro. A água se tornou um artigo de luxo, porque fazia mais de 3 anos que não chovia.
E quando Elias sai da casa da viúva e vai para cima dos montes, alguém encontrou Elias em cima de um monte, correu para Acabe e disse, e a Bíblia diz que Acabe mandou um capitão e 50 soldados, mas como eu disse para você, Elias é um profeta desaforado na ousadia, tem ousadia sobrando. A Bíblia diz que quando o capitão chega no pé do monte e diz, Elias, desce porque o seu senhor Acabe deseja a tua cabeça. A Bíblia diz que o próprio capitão chama Elias de homem de Deus, mas não é num tom de respeito, é num tom de deboche. Então imagina, homem de Deus, Acabe mandou vir te buscar. E Elias cheio de autoridade. Você sabe que, irmão, um profeta que tem autoridade, normalmente tem a personalidade difícil. E Deus não tem dificuldade de trabalhar com personalidade difícil. Deus tem dificuldade de trabalhar com caráter torto. Agora, personalidade, cada um tem uma. Elias, quando está em cima do monte, olha para baixo e diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma você e os seus soldados. Na hora, um escapa, volta para Acabe e diz, olha, a gente foi lá, mas aconteceu isso. Acabe diz, manda mais 50 e um capitão. O próximo capitão chega de novo debochando, homem de Deus, Acabe quer a tua cabeça. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que novamente Elias diz, presta atenção aqui, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e o seu capitão. E consome todo mundo. O terceiro, quando é mandado para lá, a Bíblia diz que ele teme ao Senhor. E quando ele chega no pé do monte, todo mundo debochou, ele diz, meu senhor Elias, por favor, meu senhor, se eu não te levar, Acabe arranca a minha cabeça. Elias olha lá de cima e diz, agora eu vou descer. E desce para se apresentar. E quando Elias vai se apresentar diante de Acabe, Elias convoca uma reunião num monte chamado Carmelo. Repita isso, Carmelo. Diga, o lugar da decisão. Agora vira para o teu irmão, eu não faço isso, vou fazer isso uma vez só essa noite. E diga para ele, Deus te trouxe aqui para você se decidir. A Bíblia diz que Acabe vai escutar o que Elias disse. Olha que interessante, Elias diz, traz os seus profetas de Baal, de Azera, pega 2 novilhos e vamos lá para o lugar do altar. Qual altar Elias está dizendo? O altar que Acabe construiu e o altar que Acabe destruiu. 2 altares. Eu disse para você que onde tinha um altar de Jeová, Acabe quebrou e colocou um de Baal. Elias disse, vamos lá no monte dos altares, porque hoje a gente precisa decidir isso. E olha o que Acabe fez, reuniu os 400 de Baal, 450 de Azera, e foi todo mundo por Carmelo. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Eles foram para o Carmelo, e quando eles chegaram no Carmelo, a Bíblia diz, que Elias disse, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se Baal é Deus, sirva. Agora se Jeová é Deus, sirva a Deus. Hoje nós vamos decidir isso. Aí imagina o povo dizendo, como a gente vai decidir? Elias explica, não tem os profetas de Baal e Azera, os sacerdotes? Traz eles aqui para o altar de Baal. Dos 2 novilhos que eu pedi, manda eles escolher o que eles querem. E como eles são mais que eu, pode ir na minha frente. Olha como é que ele tem certeza de quem é Deus. Ele diz, escolhe o mais bonito do novilho. Vai primeiro vocês. Faz o que vocês têm que fazer. Porque vocês vão cortar o novilho, vão sacrificar em cima do altar, e vocês não vão colocar fogo. Por que a gente não pode colocar fogo? Porque no estado atual da situação de Israel, não é o fogo de baixo que resolve, é o fogo de cima. Eu vou repetir isso daqui. Vocês podem até fazer fogo de baixo, mas até agora não resolveu. Agora vocês vão cortar o sacrifício, e se Baal é Deus, tem que descer fogo do céu para consumir. Por
quê? Porque o que vocês estão precisando não é fogo de baixo, não é fogo fabricado, não é movimento fabricado, não é emocionalismo. O que vocês estão precisando é viver uma experiência com Deus para lembrar de quem é Jeová nessa terra aqui, olha. Corta o sacrifício e coloca. Enquanto eles cortam, a Bíblia diz que Elias sentou numa pedra, e como ele é desaforado, enquanto eles cortam o novilho, Elias está, corta mesmo. Bota a lenha, Elias, bota. E conforme começam a clamarem para descer fogo do céu, Elias diz, meio-dia, hein? Chama mais alto que ele está viajando. Ele não é Deus, deve estar ocupado. Elias debochando de uma potestade. Ele não está debochando de um demônio de esquina. Ele não está debochando de uma pombagira, Exu, esses demônios que a gente expulsa na igreja. Elias está debochando de um demônio chamado potestade que toma conta de todo o território. Olha a autoridade e ousadia desse profeta. A Bíblia diz que os profetas de Baal e Azera começaram a se cortar. Não só se cortaram, a própria Bíblia diz que eles manquejavam, dançando em volta do altar. Elias deve ter olhado e disse, pernito, debochado do jeito que era. Corta o sangue e coloca em cima do altar. Elias, ai meu Deus. Quando chegou perto do horário de sacrifício, a hora 9, 3 da tarde, a Bíblia diz que Elias diz, agora é minha vez. Os profetas cortados, cansados e exaustos, sentam num canto, e aqui a gente começa a pregar. Versículo de número 30. Eu quero que você entenda que nessa época, o que o povo mais precisa é de água. A água é a provisão que eles precisam. Só que Elias, preste bem atenção nisso, não deixe nada tirar sua atenção. Elias, antes de fazer a água aparecer, Elias chama o povo. O versículo de número 30 diz que Elias disse, achegai-vos a mim. Por que a gente tem que chegar até você? Porque eu vou ensinar vocês. Ensinar o quê? Como é que faz um culto. Por quê, pastor? Porque todo mundo ali quer uma providência, só que ninguém ali sabe cultuar. Enquanto você sair da tua casa esperando que o céu abra para te dar aquilo que você precisa e não aprender a cultuar ao Senhor, você vai continuar vindo e voltando frustrado. Então o que Elias vai fazer? Chega até a mim. E antes de falar em água, porque Elias só vai orar por água nos últimos versículos do capítulo de número 18. Ele chama o povo, preste bem atenção, e o altar do Senhor que está quebrado, ele olha o altar e deve ter dito para o povo, está vendo isso aqui, ó, vocês querem a providência que é a água, agora eu disse que Deus vai fazer descer fogo do céu, e deve estar todo mundo esperando um sinal, porque olhe para mim, nunca se viu um povo tão viciado em sinal quanto o povo de hoje em dia. Todo dia tem alguém atrás de sinal em alguma campanha. Todo dia você atravessa, rapaz, eu fico olhando na internet, tem nego vindo de não sei da onde para o Rio de Janeiro. Todo mundo atrás de alguém que faz sinal. Se falar que revela a placa, o CPF, o nome, o povo vem atrás do sinal. Mas quando você fala no culto, Deus está aqui, ninguém liga. Tem que ter um sinal. Jesus disse aos discípulos, nenhum sinal mais será dado, geração perversa. Por quê? Porque quem vive atrás de sinal não valoriza a presença de Deus. Eles pediram um sinal, e agora vocês estão querendo um sinal? Olha o altar quebrado. Primeira regra do culto, Elias ensinando o povo. Se alguém quer ver alguma coisa do céu descer, tem que consertar o altar que está quebrado. Olha, o altar, a Bíblia diz que não está só quebrado, está em ruínas, acabado. E Elias olha para o povo e diz, vocês estão vendo isso daqui? Não tem como descer nem chuva e nem fogo do céu, se não consertar o altar. E vive o Senhor que eu não prego essa palavra só para você essa noite, é para mim também. A gente vem para o culto querendo ver um monte de coisa acontecer. E quando a falta de intimidade toma conta, a gente apela para a misericórdia. Por favor, Senhor, faz. E Deus está dizendo, vocês valorizam tanto o sinal, mas esquecem que o altar está quebrado e tem que ser reparado e consertado.
Deus te trouxe aqui nesta madrugada para te dizer: tem fogo no céu, tem água no céu. O fogo, o sinal, e a água, a providência. O problema não está no céu. O céu continua tendo o que sempre teve. O problema é que o seu altar está quebrado, que o teu altar está rachado e está em ruínas. Esse é o problema. E olha que interessante, a Bíblia diz o seguinte, que Elias ele pega as 12 pedras. Aí a Bíblia cita, eu acho muito forte isso, porque a Bíblia que cita: tomou 12 pedras segundo o número das tribos de Israel, a qual viera a palavra do Senhor dizendo. Quando que ele disse? Lá em Gênesis. Israel será o teu nome. Ele disse isso em Gênesis. Elias pega as 12 tribos pega as 12 pedras e vira para o povo e diz: vocês lembram disso aqui, ó? Vocês lembram das 12 pedras? Vocês lembram que o Senhor era o Deus de vocês? Vocês lembram que Ele escolheu vocês? Não foi Baal, não, cambada de indeciso, perdidos, não foi Azera, não. Olha o que Elias vai fazer. Ele não ora para um sinal enquanto não conscientizar o povo de quem é Deus e quem é o povo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou consertando o altar que está quebrado. Elias coloca, como o altar está quebrado, ele pega as 12 pedras e forma novamente o altar. A Bíblia diz que ele corta a lenha. Isso fala de quê? Sacrifício. Se alguém quiser ver descer o fogo de Deus num culto, numa reunião, num congresso, numa vigília, na casa, no ônibus, no trabalho, tem que ter sacrifício diante do altar, porque não desce fogo para queimar nada, tem que ter alguma coisa. E a igreja está cheia de gente exigente. Eles vêm para o culto e eles dizem: pastor, meu Deus, o culto está pesado hoje. Eu entendo que isso exista. Meu Deus, o culto está devagar hoje. Eu entendo que isso exista. Meu Deus, tem uma barreira, tem um bloqueio, tem uma corrente. Eu entendo que existe isso. Só que essa galera que sai do culto dizendo: interessante, hoje não desceu o fogo do céu, é a mesma que não traz um graveto para ajudar na fogueira. Passa a semana toda fazendo, falando e pensando o que quer, e chega no culto, acha que Deus tem que descer para queimar o resto que você trouxe aqui nessa noite. Deus está dizendo: se você quisesse ver alguma coisa, tinha trago lenha aqui essa noite para queimar, porque meu fogo não desce à toa. Olha que interessante, a Bíblia diz: pastor, essa palavra está pesada, imagina para mim, porque Deus está falando comigo. E olha que interessante, a Bíblia diz que ele pega o novilho e ele vai cortar o novilho inteiro. É um novilho, irmão. Você sabe o que é um boi novo? Você sabe o que é isso? Você está achando que esse trabalho que Elias teve durou rápido? Mata o novilho, corta. Cadê os açougueiros? Chama a equipe. Não, Elias está sozinho, ele mata o novilho. Ele corta. Como é que funciona, pastor? O novilho é cortado no meio. Depois é amputado membro a membro e colocado em cima do altar. Isso demora muito. Só que Elias está ensinando o povo e dizendo: se alguém quiser ver descer fogo do céu, tem que gastar tempo se preparando. Isso não é de uma hora para outra. Por quê? Porque Deus não é iFood. Deus não é coisas que chegam rápido. A presença de Deus não é assim, pastor. Mas pastor, tem gente que quando o culto está meio assim, pega o microfone e com 2 palavras vira tudo. É porque você só viu o fogo. Mas pode procurar a vida no culto, é cortando novilho, é rachando lenha, é consertando o altar. E Deus está dizendo para você na noite de hoje: gaste tempo comigo. Está na hora de voltarmos a gastar tempo com Ele. Pastor, eu não sei como gasta. Eu vou te lembrar que na época que você gastava tempo com Ele, você orava pelas madrugadas. Na época de gastar tempo com Ele, você jejuava. Quando gastava tempo com Ele, você se gastava em ler a palavra de Deus. A beirada da sua cama estava marcada com seus punhos e o chão com seu joelho. Tinha calo lá, porque você tinha tempo com Ele. E quando chegava no culto, as coisas aconteciam naturalmente. Entenda que ninguém que não tem tempo com Deus no privado é honrado no público. Tem que ter tempo com Deus. Pastor, eu posso não ter tempo com Deus? Pode. E aí, como é que eu vou viver? Escorado em quem tem vida com Deus. A Bíblia diz que quando... Preste bem atenção, irmão. Deixa nada de tomar a tua atenção. A Bíblia diz que quando... Nem parece palavra de vigília, né? A Bíblia diz que quando
Lázaro morreu, Jesus chega na porta de Betânia, e Marta, toda indignadinha, chega para Jesus e diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a Bíblia diz que Jesus olha e diz: Marta, porque Jesus tem paciência com gente que a gente não tem. Eu não tenho. Marta, seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá no último dia, né? Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus faz assim, ó, vira e vai andar. Sabe por quê? Jesus ignora quem coloca ele na parede, achando que tem direito de cobrar alguma coisa. Ele vira e vai em direção à casa de Marta e Maria. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Marta corre pela tangente, vai até Maria e diz assim: o mestre está te chamando. Só que a Bíblia diz que Jesus não chamou. Marta mentiu dizendo: o mestre está te chamando. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que Jesus ama Maria. Por que Jesus ama Maria? Porque Maria é aquela mulher que entra na casa de Simão, quebra o vaso, joga o óleo no pé dele, enxuga com os cabelos. Maria é a adoradora. Marta, sabendo que Jesus se compadece da adoradora, vai correndo e diz: o mestre está te chamando. Nem tinha. Só que quem precisa de um milagre e não tem intimidade com Deus, sempre vai recorrer a quem tem. Está entendendo ou não? Essa cara de susto sua. Sempre vai. Aí a Bíblia diz que Maria chega. E olha o que Maria faz. A Bíblia diz que quando chega diante de Jesus, ela cai. Vai nos pés de Jesus e a Bíblia diz: adorou. E depois que adora, diz a mesma coisa que Maria diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí sabe o que Jesus faz? Aonde botaram o corpo? Me fala onde está o problema que eu vou resolver. Uma chega com as mesmas palavras e Jesus vira as costas. A outra com as mesmas palavras, Jesus vai resolver. Por quê? Porque a diferença não está no que eu estou pedindo, é como eu me achego a Ele para pedir. A Bíblia diz que Elias, com certo altar racha, coloca o sacrifício. E quando ele vai orar a Deus para pedir o fogo, antes de orar, ele diz assim: olha, traz uns cântaros de água aí. Pastor, se não tem água, da onde Elias arrumou essa água? Eu disse para você que nesse período a água é artigo de luxo. É muito caro porque não chove. Por que Elias vai pegar 4 cântaros, 3 cântaros e vai jogar em cima do altar, pastor? Porque aquilo que eu preciso que venha do céu, eu derramo no altar. Vou falar de novo para tu pegar, hein? Aquilo que eu preciso que o céu me devolva é o que eu vou derramar no altar. Olha para mim aqui, ó. Ei, a intensidade que você veio para adorar nessa vigília é o que determina o que vai descer do altar para a tua vida na noite de hoje. Você está entendendo ou não? Agora tem gente, meu irmão, eu fico indignado, mas deixa eu falar lá da minha terra, não é aqui não, mas se servir, pega. Que vem no culto esperando alguma coisa acontecer para se entregar. Tem que esperar, eu tenho que esperar para ver o quê? Vamos ver se a essência é bom mesmo, falaram tanto, vamos ver se alguém louva mesmo, vamos ver se o pastor prega mesmo, vamos ver se acontece mesmo, vamos ver se a propaganda vale. Aí no último segundo do segundo tempo, você resolve se entregar e entrar. Só que Deus está dizendo para você, a intensidade com que você chega e entrega no altar é a intensidade com que o céu vai derramar aquilo que você precisa. Você está entendendo ou não? Vigília já é um negócio para crente. E com uma palavra dessa eu duvido que escape um aqui dentro. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer, está na hora de voltar, hein? Está na hora de você voltar à engrenagem. Está na hora de fazer acontecer. Não, aí a galera dizendo, meu Deus, mas se eu sentir, se a palavra for boa, eu vou dar glória. Se não for, aí vai procurar as teologias de não sei o que, eu não senti, isso não bate, é isso e aquilo, e a heresia forçou o texto, a música estava alta, o instrumento estava assim, não sei o que, e eu não senti de dar glória. Ninguém tem que esperar sentir para dar glória. A gente dá glória para sentir. Você está entendendo ou não? Deus está na noite de hoje dizendo para você, só tem um jeito
Só tem uma maneira de o fogo voltar a descer nessa terra. Como, pastor? Consertando o altar que está quebrado. Olhe para mim aqui. Uma das coisas mais interessantes que eu acho no texto é que a Bíblia diz que no devido tempo para o sacrifício. Olhe para mim. Pastor, que tempo é esse para o sacrifício? O tempo devido do sacrifício. Qual é o ápice de Elias para pedir o fogo para descer? É quando ele quebranta o coração do povo. A cada pedra que Elias coloca no altar, a cada lenha que Elias racha, a cada pedaço de animal que ele corta para jogar em cima do altar, e ele vai dizendo para o povo de Israel: lembra do sacrifício, lembra do animal, lembra da lenha, lembra do novilho, lembra das pedras. O povo vai se quebrantando e lembrando. Sabe o que está faltando na nossa igreja hoje? Quebrantamento. As pessoas estão no automático. As pessoas não querem mais se deleitar na presença do Senhor. Por isso que os nossos cultos hoje, a gente tem que se esforçar muito para alguma coisa acontecer. A gente tem que se esforçar muito. Qualquer pregador sai de casa hoje perturbado, porque se a mensagem não for muito boa, não impacta ninguém. Qualquer cantor hoje sai perturbado para poder cantar, porque precisa fazer uma presença, porque se a performance não for boa, pastor, isso é a reflexão do altar, não, é o coração duro daqueles que vieram ouvir. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Não há como descer fogo do céu, se você hoje não resolver quebrantar o teu coração. Não existe possibilidades de descer fogo do céu se você hoje não se deleitar na presença do Senhor. Você quer ver? Eu sou muito inconveniente. Quer ver, pastor? Olha para mim aqui. Você que está aí na frente, aqui atrás, lá atrás, aqui na frente, olha para mim. Existe alguém, pastor? Eu estou com vergonha de responder. Eu não vou responder. Responde sim. Vou perguntar para vocês. Existe alguém aqui que algum período da sua vida se achou mais crente do que é hoje? Algum período da sua vida você olhou e falou assim: olha aqui, deixa eu falar um negócio para você. Deus não tem dificuldade de lidar com a tua sinceridade. Deus tem dificuldade de lidar com a sua hipocrisia, com aquilo que você quer mostrar, você não é. Eu vou fazer a pergunta, tu levanta a mão. A câmera nem está para você, está para cá. Existe alguém aqui que tem certeza que alguma época da sua vida foi mais crente que é hoje? Levanta sua mão. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? A dureza do coração. O tempo que você fica aí esperando as coisas descerem do céu. Todo mundo vem para a beira do altar com expectativa. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu também tenho expectativa do que você trouxe para oferecer nesse culto. Você trouxe o que para oferecer nesse culto? Você tem condições de fechar teus olhos? Fecha teus olhos aí onde você está. Eu quero te perguntar na noite de hoje: você trouxe o que para oferecer nesse culto hoje? Feche seus olhos. Você tem como na noite de hoje começar a reparar seu altar aí onde você está? Ou você é muito crente para poder dizer: Senhor, eu preciso melhorar em alguma coisa? Você tem condições de reparar o seu altar? Vamos lá, Télio. Ou você é muito crente para admitir que precisa melhorar em alguma coisa? Você tem condições de dizer para Deus que você precisa consertar alguma coisa no seu altar? Ou você está muito acima dessa palavra e essa palavra não é com você? Sério? Você tem condições, literalmente, de dizer diante do altar que Deus não falou com você nessa noite? Ou você é alguém aqui essa noite que reconhece que Deus te trouxe aqui para poder falar com você na noite de hoje? Fique de pé onde você está. Eu disse que minha palavra era rápida. Fique em pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar com você na noite de hoje. Quero orar com você aqui na noite de hoje. Eu vou pedir um grande favor, se não for te incomodar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Aí atrás pode romper o corredor e dê a mão a alguém aí do seu lado. Pastor, por quê, pastor? Porque Deus está disposto a trazer fogo do céu aqui essa noite.
Eu não sei se você trouxe alguma coisa para sacrificar, mas Deus está disponível a oferecer, a trazer fogo do céu para descer aqui esta noite sobre tua vida. Eu não sei se tu tem coração aberto para entender, mas se você tiver, Deus tem disposição de derramar fogo sobre a tua vida aqui esta noite. Feche os teus olhos aonde você estiver. Feche os teus olhos, nós vamos louvar. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Segura aí, Télio, segura aí. Antes de nós louvarmos, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor aqui com você na noite de hoje. Aonde você estiver aí atrás, começa a abrir a tua boca e comece a clamar aí onde você estiver agora. Começa a abrir a tua boca aí agora. Pastor, alguém vai ver se eu falar, se eu clamar. Por favor, ignore a pessoa que está do seu lado. Comece a abrir a tua boca onde você estiver agora. Isso, começa a clamar aí onde você estiver. Já ouço pessoas clamando na noite de hoje. Vai clamando aonde você estiver. Abre a tua boca e vai clamando aí a Deus. Agora, agora, agora. E eu vou te dar uma orientação. Começa a pedir Deus para te renovar em línguas estranhas aqui essa noite. Comece a pedir Deus para abrir os teus olhos espirituais. Porque quando o fogo desce, o renovo também desce. Feche os teus olhos aí, se tiver irmãs de oração, comece a orar aí onde vocês estiverem agora. Abre a tua boca agora, 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 agora. Vai clamando aonde você estiver, porque eu sinto que Deus vai renovar a vida de pessoas aqui na noite de hoje. Isso, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Vai, vai, vai. Começa a sentir a presença de Deus aí agora. Começa a sentir a presença de Deus agora, 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 agora. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Deixa aí, deixa só a igreja glorificando, a igreja. Olha como é que o fogo já começa a envolver gente aí no meio da igreja agora. Olha como é que o fogo começa a envolver gente no meio da igreja agora. Olha como é que o fogo começa a envolver gente no meio da igreja agora. Vai, abre a tua boca, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Olha como é que tem gente dando lugar aí. Olha como é que tem gente sendo tocado por Deus aí. Pega aí, Jesus. Começa a tocar agora, 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 agora. Em nome de Jesus, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Você que há muito tempo não fala em língua, começa a sentir o fogo queimar no teu coração aí agora. Não interessa o jeito que você chegou, seja fiel à sua adoração aqui essa noite. Recebe aí aonde você estiver. Recebe aí atrás. Isso, olha como é que tem gente sendo tocada por Deus. Recebe agora em nome de Jesus. Seja tocado aí agora. Agora, 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 agora. Em nome de